Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para um Pérolas Protestantes. Pérola Junina Protestante. Eu não podia deixar passar junho sem a gente ter a nossa Pérolas Protestante. Fazia tempo que eu não fazia, né? E devido ao meu vídeo passado, muitos protestantes reclamaram que eu não botei o texto em qual diz que Deus odeia crianças que ainda não nasceram. Eu falo, olha, protestantes, realmente eu não coloquei, porque eu esqueci que para vocês só vale o que está escrito, só na escritura. Olha, desculpa mesmo, né, mas está aí o texto, né, que Deus as odeia, né, que uma criança que morre, ainda que não no, ainda que não útero, né, materno, ainda que não útero materno, se não for eleita, não pode ser salva, já que Deus as odeia. Quem são os eleitos? Eu não sei. Agora, eu não sei se é ainda que no útero materno ou não no útero materno. Né? Eu acredito que aqui o texto seria no útero materno, faz mais sentido. Mas é difícil entender o que às vezes os protestantes escrevem, porque às vezes eles escrevem em línguas, né, estranhas. Então tá aí, né? Né? Eu guardei sempre pérolas, mas eu que até eu ia fazer semana passada, mas eu não fiz porque eu achei esse comentário tão esdrúxulo, tão fora do sentido, né? Que eu falei, gente, o cara quer comparar o sentimento de ódio dele com o sentimento de Deus. Ele quer se colocar no lugar de Deus, que é bem básico do protestantismo. Mas deixa isso para lá. É que nessa pobre coitada, que diz que os descendentes que seguem Jesus, da mulher, são os hereges. Eu falei, gente, isso tem tanto erro teológico, né? Mas é que não tem nem, cara, por onde começar. Mas é como o Robson lá do canal 2.0, né? Visitem o canal do Robson 2.0, visitem também do Cristiano Macabeu, se vocês quiserem saber mais de Apocalipse, eles têm um ótimo trabalho, né? Tem o do Felipe lá do MS Católico, Daniel, o Bené, tem canais católicos muito bons, tem do Conde, né? Tem do Denis. Eu estou incentivando mais gente a fazer canal aí católico que a gente está precisando. Porque não é só ser perseguido, é aqueles que seguem a palavra de Jesus. Seguem a Jesus. O herege não pode seguir Jesus. Porque herege é aquele que escolhe meia verdade e uma mentira inteira. Ponto final. Se Vosmiceno não sabe disso, fique sabendo disso agora. Agora, como é que você vai saber disso protestantismo se um diz que batizar criança é errado e outra diz que não é errado? Fica uma dizendo para a outra, isso é antibíblico. Não, isso aqui que é antibíblico. Porque cada cabeça é uma sentença. Então fica muito difícil a gente descobrir alguma coisa do protestantismo, porque não tem magistério. Porque o protestantismo, não sei se vocês sabem, é que nem o nosso amigo aqui, Charles Spurgeon, o príncipe dos protestantes, olha que coisa legal, o título do cara, que ele se atribui a conversão dele a Deus. Ele era protestante, né, e se converteu ao protestantismo. Olha que coisa incrível. Palmas para esse cara. Quer dizer, por que ele saiu do protestantismo para o outro? Porque ele não estava atrás da verdade, ele estava atrás de dopamina. Esse é o ponto central do protestantismo. Ou eles estão com um problema psicológico, fisiológico ou monetário. Tá bom? E a gente vai ver isso no decorrer do vídeo. E eu acho assim, interessante como é que o protestante ele bola coisas. Né? Eu falo, gente, vocês têm que ler a Bíblia, gente. E ler a Bíblia com seriedade. Eu, quando era protestante, eu li a Bíblia sério. Eu ia no latim, eu ia no grego, tá? Eu ia pegar fontes primárias. Não essa pataquada que vocês fazem hoje em dia que, cara, o cara chega aqui a figura iluminada. Algum católico poderia me mostrar na Bíblia onde diz que Maria era santa? Outra vez, isso aqui tem tanto erro teológico, tanto desrespeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, que eu não sei nem por onde começar.
Mas eu me lembro que no protestantismo, Jesus Cristo só é o Senhor quando convém. Quando não convém, é qualquer coisa. Eu digo Senhor no sentido de Deus. A dignidade de Cristo, o protestantismo não é nada quando eu leio isso aqui. Ela pode falar, eu posso mostrar que o único santo e nunca pecou é Jesus. Você pode mostrar, minha filha? Aí o Luiz Moreno, irmão católico, foi lá e mostrou que Deus diz para a gente ser santo. Está no capítulo 11 de Levítico, versículo 44. São Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 15, né? Faz menção disso. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Romanos 12, versículo 1. Deus está pedindo para a gente ser santo. Se Deus diz para a gente ser santo, nós não podemos ser santos, ele é um tirano, como é no protestantismo, que é um Deus tirano bipolar. Porque se eles leem o único livro de regra que eles têm, que é a Bíblia, que é a autoridade máxima, soladoxa, 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 soladoxa. Que Deus diz para a gente ser santo e a gente não pode ser santo, o Deus deles é bipolar. É esquizofrênico. Então, o Deus deles é o diabo. Porque a única entidade espiritual que é esquizofrênica na Bíblia é o diabo. E o que eu gosto do protestantismo é o que eu falo, a soladoxia impera. Eu sempre falo no protestante, cuidado com o que você tira em Maria, porque fatalmente vocês vão tirar em Jesus. E o protestante falou que Jesus ele era um pecador, e ele tem base bíblica para isso. Jesus era um pecador como qualquer outro. E eu tenho base bíblica para isso. E lá o protestante coloca 2 Coríntios 5, versículo 21 e Romanos 8, 13. Capítulo 8, versículo 3. Aí o caramba, olha que coisa incrível. Né? Que coisa incrível. Impressionante isso. Né? O que eu falo, o baseado bíblico é muito forte mesmo para o cara bolar um treco desse. Aliás, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só comentando essa imbecilidade, vocês coloquem aí depois nos comentários, tá? E esse baseado bíblico vem lá de Lutero. Que Lutero dizia que Jesus era um pecador. Ele pegava um monte de mulher, ele era fornicador, ele fornicou com a samaritana, fornicou com Maria Madalena, fornicou com a pecadora adúltera, a qual ele absolveu levianamente. Quer dizer, Lutero estava julgando Jesus Cristo. Lutero era mais que Cristo. E onde é que Jesus fornicou tantas vezes? No motel gospel. Só pode ter sido no motel gospel. Então, Jesus Cristo é um pecador. E Lutero defendia que a gente tinha que pecar e pecar mesmo. Que a gente pode matar, cometer adultério milhares de vezes ao dia. Diz que acreditou em Jesus, está salvo. Nada pode nos separar de Cristo. Que fé de bosta é essa? Você pode ser racista, você pode bater na sua mulher, cometer adultério, homicídio, desonrar pai e mãe, levantar falso testemunho. Levantar falso testemunho aqui nem se fala, né? Mas Lutero é aquela parte que Jesus disse para a gente não pecar mais. Eu sou Lutero, eu sei mais do que Jesus Cristo, eu sei mais que os santos, eu sei mais que os anjos, eu sei mais que Deus. Aliás, eu não sei o que Deus está fazendo no meu trono. Ele só está lá esquentando o lugar. E se não é como eu quero, eu vou lá e adultero. Porque eu sou Lutero. E aqui é que está a diferença do catolicismo para o protestantismo. Enquanto o protestantismo, né, Lutero diz que eles eram uma bosta ou um esterco coberto de neve, e essa neve era graça, nós católicos, tá? Nós somos enxertados em Cristo. Nós recebemos a seiva de Cristo. E essa seiva nos transforma, a graça nos transforma. Enquanto no protestantismo a graça é contra a carne, a graça é transformadora no catolicismo. Ela nos aperfeiçoa.
ela abre a nossa inteligência. É só ler que, por exemplo, Santo Agostinho escrevia, antes de ele ser católico, assim que ele se torna católico, a mente dele abre. O mesmo acontece com São Paulo, que perseguia a igreja, se tornou católico, a mente dele abriu. O horizonte dele abriu. Tanto é que Paulo fala que a letra mata, mas o espírito vivifica. E eu, né, encontrei, quando era protestante, a tese católica, que nós somos enxertados em Cristo e recebemos essa seiva. Agora, protestantes, eu queria que vocês colocassem a base bíblica aqui, que vocês são esterco. Porque deve ter base bíblica para isso. Eu não encontrei, mas deve ter. Então, defendo a tese de vocês, que vocês são esterco coberto de neve. Eu gostaria muito disso. E nós, católicos, né, apreciaríamos essa revelação que vocês têm no baseado bíblico. Né? Mas eu tenho que lembrar para vocês, né, que Lutero, para mim, ele era satanista, porque ele dizia que dormiu mais com o diabo que com a mulher dele, que era Catarina. Né? Eu só não sei quem era passivo e quem era ativo. Então, eu vou deixar aqui uma enquete, né, para vocês aí que estão me ouvindo. Se vocês acham que Lutero ele era passivo na relação com o diabo, botem A. Se ele era ativo, botem B. E se eram as duas coisas, C. E se Lutero era um herege, retardado, débil mental e bêbado, botem D. E se acham que eram todas acima, botem E. Tá? Tio Cláudio agradece se vocês ajudarem nessa pesquisa, que é muito importante. Né? E, assim como, né, os estercos cobertos de neve, né, de Lutero, eles se acham mais do que Jesus Cristo, né, mais do que os santos. Eu, né, tenho que comentar Ellen White aqui, né, mas vocês, né, que ela diz que o selo de Deus é a guarda do sábado. Mas Paulo, né, num livro que os protestantes acham que não conhecem, chamado a Bíblia, né, não sei qual é o livro que é a autoridade máxima de fé deles. Paulo diz que é o Espírito Santo que é o selo. Que a gente deve acreditar? Ellen White no baseado bíblico deles ou em São Paulo? Óbvio que é Ellen White no protestantismo, que ela é mais que ela entendeu mais de cristianismo que Paulo, até que João. É porque ela diz que a guarda do domingo é a marca da besta, o número 666. Mas Paulo diz que é número de homem. Né? João diz, né, no Apocalipse 13, 18, que é número de homem. Em que a gente deve acreditar? Olha, são tantas dúvidas que me cabem aqui agora que eu sinceramente não sei. Né? Porque eu sempre escutei, olha, a Bíblia é a máxima autoridade dentro do. Mas todo mundo disse, cada um tira a sua própria conclusão. Por isso que tem esse bando de desigrejado, que no protestantismo cada um Cristo. Cada uma igreja em potencial, consequentemente, é um Cristo. É. Por isso que quando falam que tem que ouvir a igreja, você tem que ouvir as pessoas. E aí fica uma esquizofrenia. Né? Como se deve se portar na casa de Deus, que é a igreja? Como se deve se portar na casa de Deus, que são as pessoas? Quando a gente fala, eu não vou nessa igreja, quer dizer, eu não vou nessa pessoa. Né? A única coisa que eles não devem fazer confusão é quando diz que tem que dar o dízimo à igreja. Né? Porque aí, se botar, olha, você que dá o dízimo às pessoas, ou o trízimo, aí não dá, né? Aí não pode. Aí não tem essa confusão, né? Claro que nos desigrejados isso não pega porque né? Eles dizem que os apóstolos frequentavam o templo. Olha que coisa incrível. Jesus frequentava o templo, os apóstolos frequentaram o templo. Óbvio que eles não leram, né, o livro dos Atos dos Apóstolos. Está fora dos 20 versículos que é permitido aos protestantes lerem. Né? Óbvio, só pode ser isso. E aqui que está a diferença, né? Para mim, que é crucial entre um e outro. Tá? O católico, né, que se converte ao protestantismo,
Ele lê Êxodo 20, não lê o 25, óbvio, tem que ler só 20 versículos, e aí larga a igreja. Botando tá atrás de uma dopaminazinha, larga a igreja. Ou então cria um fake news, larga a igreja. Papisa Joana, larga a igreja. Ah, os papas são as bestas do Apocalipse, só que nenhum papa ali encaixa na descrição de João. Dane-se. Porque se eu quero, eu vou lá, adultero. Essa é a máxima dos filhos de Lutero. Agora pega o protestante que se converte ao catolicismo. Né? Ele é estudo. Ele não está atrás de dopamina, ele está atrás da verdade. E por ele estar atrás da verdade, a verdade que é o próprio Cristo o encontra. Né? E é aquela coisa, né? Aquela máxima, Lutero era antissemita, era picareta até dar com pau, bêbado, sem vergonha, né? É, né? John Knox, né? Que é o pai de várias seitas presbiterianas, condenava à morte, né? Quem ia à missa, né? Ah, não, mas só quem fazia essa igreja católica, não, olha, os protestantes têm um passado sujo de sangue que vocês não têm ideia. Né? Henrique VIII, ele queria cometer adultério, Lutero estava pregando poligamia. Tá? E Henrique VIII, não, se eu não posso adulterar, né, com a mulher dele, como o protestantismo diz, né, se não é como eu quero, eu vou lá e adultero, eu fundo a minha religião. Né? João Calvino, o ditador sem vergonha, né, mandou matar o Miguel de Cervantes, né, porque eu não acreditava na Trindade. Então, era uma coisa assim. John Smith, né, era racista, escravagista, outro que apoiava a matança de católicos, bruxos. Esse aí fundou o patriarca dos batistas. Né? John Wesley, dos metodistas. Né? Cometia adultério, tinha casas extras conjugais. Né? Mas, como eu falei, né? Fazer o quê? Né? Tudo com base bíblica. Miller, o Miller era quase analfabeto, tá? Falso profeta e suicida. Olha que coisa legal. E aí o cara é semi-analfabeto e quer falar de Bíblia. Não, porque a Bíblia é autoridade. E a Ellen White, né, seguidora de Miller, né, autora de profecias fracassadas, né, como eu já citei ela aqui. Né, o Russell, Testemunho de Jeová, o fundador adúltero das Testemunhas de Jeová, né, outro profeta de, outro falso profeta, que estava envolvido com pirâmides, né, coisa de maluco, né? Um dos fundadores do Charlie Faran, que era dos pentecostais, era racista, gay, pedófilo, foi preso por isso. Só gente boa, né? Tudo gente boa, ninguém foi preso à toa. Né? A Amy Macpherson, né? Que a mulher devassa, tinha vários maridos, né? E morreu por overdose. Né? Não da verdade, é claro, atrás daquela dopaminazinha, né, que os protestantes adoram. Né? Não que todo protestante é drogado, mas ele gosta de. Né, como ele não encontra, né, a verdade no sofrimento, ele não acha que o sofrimento santifica. Né? Então ele vai sempre atrás do par de sofrer. E esse par de sofrer é uma dopamina, né, que é qualquer coisa que o tire da realidade. Todo protestante é assim? Não. Tem protestante que é sincero. Mas é aquela coisa, né? Já dizia Santo Hipólito no século III, Santo Hipólito de Roma. Se todos os que escutam a tradição apostólica e a seguirem e aguardarem, nenhum herege, nem homem absolutamente nenhum vos poderá induzir ao erro. Está falando aqui da tradição apostólica. Aquela que Paulo fala, aquela que Pedro fala. Né? A tradição que diz que negar essa tradição é cair na divisão da divisão da divisão das seitas. Na verdade, se muitas heresias se desenvolveram
foi porque os chefes não quiseram instruir-se com a advertência dos apóstolos, mas, seguindo a própria fantasia, fizeram o que quiseram e não o que convém. Então, meu irmão e minha irmã, né? Se você for na patrística, você vai descobrir a verdadeira verdade. Evangélicos são seitas hereges. Eles não seguem a Cristo. Eles não são perseguidos por seguirem a Cristo. Ah, Cláudio, mas os anabatistas foram perseguidos, o Lutero, blá, blá, blá. Eles não estavam seguindo a Cristo. Tá? Eles não estavam seguindo a verdade bíblica. Eles estavam seguindo um homem ignorante, semi-analfabeto, que não sabia nada de grego. Como eu já falei aqui, o Charles Spurgeon disse, não há na Bíblia a palavra batismo de criança. Eu falei, isso é porque você não sabe ler grego. Porque a terminologia usada por Paulo no grego batizou desde crianças até os mais velhos. É a mesma usada em Gênesis 17, quando Abraão batiza a sua família inteira, a sua casa inteira. Então, meu irmão e minha irmã, né, fica aqui meu recadinho, tá? Peço a vocês que dêem aquela forcinha que puder, né, aquele Pix, que ajuda muito o tio Cláudio. Está passando aí na tela, tá? Que vocês tenham uma semana muito abençoada. Que Deus ajude todos vocês a serem fiéis católicos, tá? Que a gente morra, ter essa graça de morrer na fé católica. Vamos pedir isso. Que a gente não caia nessas opiniões de homens, nessas doutrinas de homens, que é o protestantismo. Tá bom? E que a gente saiba separar, né, entre o protestantismo, esses fundadores de seitas, e os protestantes que não têm culpa de estarem lá. Porque muitos protestantes não têm culpa. Nasceram no erro. Entendeu? O que a gente pode fazer é rezar por eles. Né? Rezar para que eles cheguem à verdade, né? Que é o caminho, é o corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. Não há outro caminho. Tá? E a função da igreja é salvar almas, como disse o nosso Papa, né? Leão XIV. Então, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.